Como é bom louvarmos a Deus, como é bom estarmos na presença dEle, é bom servir ao Senhor. Quero convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no texto que nós estaremos meditando nesta noite. Evangelho de João, capítulo 11, versos 4, 25 e 35. João 11, 4, 25 e 35. Antes da gente fazer a leitura, deixa eu contar uma história para os irmãos. A palavra de Deus não volta vazia. A palavra de Deus ela é penetrante. E quando a gente faz em nome de Deus qualquer coisa, certamente os frutos virão. Os irmãos sabem que sou professor e trabalhei muitos anos lecionando história. Numa das minhas aulas, turma de 9º ano, eu trabalhava não só com história, mas com ensino religioso. E quando eu trabalhava com ensino religioso, eu não estava ali pregando para as pessoas, né? Porque a gente na escola não pode nem fazer muito isso. Mas eu trabalhava a palavra de Deus, eu trabalhava Deus, eu trabalhava valores, né? Coisas importantes da vida do ser humano. E uma aluna, me lembro, Brenda, ela me questionou sobre algumas religiões. E eu, educadamente, dei o meu parecer, aquilo que eu achava, mas eu disse para ela, mas por que você é dessa religião? E ela disse, não sei. Eu sabia que ela era, mas ela disse, eu não sei. E eu disse, mas eu quero dizer que eu amo você do mesmo jeito. E passou. Ela ficou meio bicuda na sala de aula durante muito tempo, né? Um belo dia desses eu abri o meu Face e tinha lá uma mensagem da Brenda. Até mostrei para o pastor Jimmy essa semana. E a mensagem ela dizia assim, professor, tudo bem? Estou aqui para dizer para o senhor não deve se lembrar, mas com certeza eu lembrava, mas eu lembrava perfeitamente. E ela disse para mim assim, o senhor me falou algumas coisas naquela aula que eu fiquei completamente indignada. Aliás, eu odiava pastores. E quando o senhor falou que era pastor, eu passei a odiá-lo. Porque eu achava que os pastores maltratavam a mim e a minha mãe porque éramos de uma outra religião. Mas eu quero dizer para o senhor que uma coisa aconteceu comigo. Eu hoje estou com Jesus, já fui batizada, minha mãe, estamos felizes e eu quero dizer que eu amo o Senhor. Por que eu estou dizendo isso? Eu estou dizendo porque Jesus, ele transforma a vida das pessoas. E ela disse, eu quero agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor me falou naquela aula. Isso é muito gratificante. E ela ficou de vir aqui. E o dia que ela vier, ela vai dar esse testemunho para os irmãos. E eu quero falar hoje sobre esse Jesus que transforma, esse Jesus que dá uma vida de verdade. Então, João 11, 4, 25 e 35 diz assim, 4. Ao receber a notícia, disse Jesus, esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus, a fim de que o Filho de Deus seja glorificado. No verso 25, disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E 35, Jesus chorou.
E a gente vai pensar nesses textos aí, e o tema da minha palavra hoje é: em Cristo há vida. Você pode repetir? Em Cristo há vida. Vamos orar? Pai, estamos diante da Tua palavra mais uma vez. Queremos pedir ao Senhor que nos use como instrumento Teu. Que as palavras que saíram da minha boca saiam do Teu coração, para o coração das pessoas e para o nosso coração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Em Cristo a vida. E a Brenda, aquela menina que me deu esse testemunho, ela só faltou dizer assim: eu hoje vivo. Certa vez, Jesus disse o seguinte: eu sou o caminho, a verdade e a vida. A gente vê por aí alguns adesivos que tem um erro, porque lá está assim: Cristo é vida. Está errado. Faltou o artigo. Cristo é a vida. A gente não se liga muito nisso, mas é uma verdade. Cristo é a vida. Ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não diz: eu sou uma das vidas. Eu sou a vida. Só em Cristo a vida, porque Ele é a própria vida. Entendemos que sem Cristo não vivemos de verdade. Talvez brincamos de viver, estamos apenas ensaiando a vida, mas só vive de verdade quem está em Cristo, porque Ele é a vida. Os textos que nós lemos, eles nos mostram essa realidade, e os irmãos vão entender também por quê. Eu creio e eu entendo que hoje Jesus está aqui e deseja que cada um experimente essa vida que Ele tem, que Ele oferece. Ele está aqui e oferece vida a todos que aqui estão. Dividi minha mensagem em alguns pontos, e o primeiro ponto delas diz assim: todas as coisas contribuem, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Verso 4 que nós lemos, nós encontramos assim: esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Esta enfermidade não é para a morte, e sim para a glória de Deus. Pelo contrário, essa enfermidade é para a vida. A Bíblia fala de algumas enfermidades que contribuíram para a glória de Deus. Por que contribuíram? Porque as pessoas que presenciaram a cura, as pessoas que presenciaram a ressurreição, são pessoas que ficaram impactadas e glorificaram a Deus. Eu tive uma enfermidade nas minhas cordas vocais e os irmãos me acompanharam durante esse período aqui. Não precisei fazer a cirurgia, tudo pronto, tudo marcado. Na semana da cirurgia, alguma coisa aconteceu. No domingo, eu acabei de pregar, porque eu pregava, irmãos. Quando acabava de pregar, eu ficava rouco. E aí, quando eu acabei de pregar aquele domingo, eu já não estava mais rouco como estava antes. E eu falei com a minha esposa: alguma coisa mudou aqui. A igreja estava orando, Deus estava orando, eu me colocando para Deus e dizendo: Senhor, eu não quero passar pela mão do homem, mas se o Senhor quiser, eis-me aqui, mas que a sua vontade seja feita. E aí na terça-feira eu fui ao médico, a operação seria na quinta, e seria meio complicado, porque eu sou meio gordinho, meio assim, é meio carinhoso de falar, né? Mas o médico falou assim: pelo seu porte, eu estava mais papudo, né? Ele disse: vou ter que entubar você para fazer a cirurgia. E eu já fiquei meio preocupado com aquilo. Na terça-feira eu fui no médico, e aí o médico, eu falei para ele o que estava acontecendo, e ele falou assim: vamos fazer então uma vídeo
laringoscopia. E aí fez. E ele fez. E olhou e falou assim: onde está o cólico? Havia sumido. E a igreja presenciou isso aqui. E eu senti que aquele médico ficou impactado. Ele ficou meio que, né? E ele falou assim: ah, isso para alguns é milagre. Falei: para mim é um milagre. Uma igreja inteira orando, o povo clamando, eu orando. E a resposta de Deus veio. Não era da vontade de Deus que eu passasse pela cirurgia. Deus operou antes que o homem operasse. E ele ainda não convencido falou: daqui a 3 meses você volta, vamos fazer outro vídeo. E eu voltei 3 meses depois lá. As minhas cordas vocais estavam mais perfeitas do que antes, sem fenda, sem nada. E ele então falou assim: levei uma Bíblia. Quando entreguei a Bíblia, lágrimas rolaram nos olhos daquele médico. E ele disse assim: eu não sou acostumado a ler Bíblia, mas essa Bíblia eu vou ler. Não tive mais contato com ele, tenho até que voltar nele, mas não sei, né? Provavelmente Deus tem falado ao coração dele. Mas eu entendi que aquilo que aconteceu comigo foi para a glória de Deus, para que algumas vidas fossem impactadas, para que algumas vidas pudessem perceber o poder de Deus, aquilo que Ele faz. E a Bíblia então relata algumas enfermidades que foram para a glória de Deus. A do rei Ezequias. Isaías 38 a gente vê justamente isso. Isaías então ele notifica a Ezequias que ele morreria, estava doente, que a doença dele o levaria à morte. Só que Ezequias, o que ele faz? Ele vai à presença de Deus, e ele ora, e ele clama, e ele chora, lágrimas rolam dos seus olhos, e Deus então diz para ele: olha, eu não vou, você não vai morrer, as suas lágrimas, o seu clamor chegou até mim, e eu vou acrescentar à sua vida 15 anos. Imagine as pessoas que conheciam Ezequias, as pessoas que eram do seu contato, pessoas chegadas a ele, sabiam que aquela enfermidade o levaria à morte. Imagine agora quantas pessoas sabem que ele fora curado e que agora ele viveria mais um tempão. Aquelas pessoas certamente ficaram também impactadas por aquilo que Deus estava fazendo na vida de Ezequias. A vida de Naamã. Hoje de manhã nós falamos sobre Naamã, um homem que era comandante do exército do rei da Síria, tinha um posto, né, elevado, um homem considerado, era conceituado, e aquele homem fica doente e ele adquire uma doença terrível naquela época, lepra. Os leprosos eram tidos como imundos. Os leprosos eram colocados à margem da sociedade. As pessoas não podiam ter contato, não podiam chegar perto. Li um livro uma vez dizendo que os leprosários, as pessoas no lugar onde ficavam os leprosos, alguém colocava comida numa portinha, saía correndo e eles abriam e pegavam comida. Não podiam ter contato de espécie alguma. Era uma doença terrível, uma doença que ia comendo o corpo das pessoas. E Naamã ouviu um homem de Deus, profeta de Deus, Eliseu, e ele atende aquilo que ele havia dito a ele. Ele vai, se lava lá no Rio Jordão, e o seu corpo fica como o de uma criança, limpo, curado. Imagine as pessoas que tinham contato com Naamã. Imagine todo aquele exército, todas as pessoas que sabiam daquela doença cruel, terrível que estava na sua vida. Certamente morreria, mas Deus o curou. Certamente viveu por muito mais tempo. Aquela doença de Naamã fora para a glória de Deus. O cego de nascença. João 9 relata isso.
Jesus fora questionado sobre aquele cego: quem pecou, Senhor? Foi ele? Foi seus pais? Jesus respondeu: nem ele, nem seus pais pecaram, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus. Na verdade, aquela doença, a cegueira daquele homem, foi propósito de Deus para que pessoas pudessem ver a manifestação do poder, da glória de Deus na vida daquele homem, como aconteceu. Ele foi curado, ele passou a ver e glorificar o Senhor. Apóstolo Paulo tinha um espinho na carne, talvez uma enfermidade, a Bíblia não relata. Existem N hipóteses sobre aquilo que Paulo tinha, mas ninguém sabe o certo. Era um espinho na carne. Se era um espinho, quando a gente é picado por um espinho, dói. Imagine o espinho na carne de Paulo, doendo, machucando, e ele clama a Deus por cura. E sabe o que Deus responde para ele? Olha só: a minha graça te basta. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, mesmo com aquele espinho na carne, foi homem de Deus, foi homem usado por Deus, foi homem íntegro, homem que pregava o Evangelho, homem que testemunhava, sofreu muito por amor a Cristo, foi preso, foi insultado, foi humilhado, mas a glória de Deus se manifestou na vida de Paulo. A experiência de cada dia, irmãos, nos fala de como a enfermidade, não só a enfermidade, mas também lutas, problemas, os desafios que surgem, nos levam muitas vezes a reconhecer um pecado e nos voltarmos para Deus. Quando tudo vai bem, a gente não para pensar nisso, mas quando as coisas começam a complicar, como a situação fica complicada, quando a enfermidade chega, a gente começa a perceber que estamos errando diante de Deus, e aí é uma oportunidade que Deus dá para que a gente se conserte. Quando conhecemos a Deus, reconhecemos que tudo que aconteceu na nossa vida visa totalmente, somente a glória de Deus. A Bíblia diz que eu não posso deixar de falar daquilo que eu tenho visto, daquilo que eu tenho ouvido, daquilo que eu tenho vivenciado na minha vida. Então, o que acontece com a nossa vida, seja lá o que for, é para que a gente possa identificar muitas vezes que estamos falhando diante de Deus e que Deus está nos dando uma oportunidade para nos consertarmos diante dele. E aí passamos a glorificá-lo, e a glória do Senhor vem sobre nós, e as pessoas percebem e veem a manifestação do poder de Deus em nós. Se creres, verás a glória de Deus. Um exemplo lindo, e como eu gosto desse personagem da Bíblia, um exemplo lindo, a experiência de José, filho de Jacó. Foi vendido como escravo pelos seus próprios irmãos para o Egito, sofreu, foi humilhado, foi preso, mas tinha uma coisa que era presente na vida de José: ele era um homem que confiava em Deus, era um homem temente a Deus, e a glória de Deus se manifestou na vida de José, e ele chegou a ser governador no Egito, segundo homem depois de Faraó. As pessoas que estavam ali naquele lugar devem ter percebido o quanto aquele homem sofreu, o quanto ele foi injustiçado, mas agora
ele estava no poder. Mas mesmo assim, José continuou sendo um homem de Deus. Segundo lugar, ou segundo ponto da minha palavra, em Cristo há vida real. Não é uma vida utópica, não é uma vida sem sentido, não é uma vida irreal, fantasiosa. A afirmação é que em Cristo há vida real. Verso 25 diz: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E há pessoas que em vida já estão mortas. Talvez pessoas que você conheça. Talvez você, meu amigo, que está aqui hoje. Talvez você não tenha alegria de viver. Talvez você pense realmente na morte. Mas Deus, Ele é fiel, e Ele conhece, e Ele sabe. Há pessoas que em vida já estão mortas. 1 Timóteo 5,6 diz assim: entretanto, a que se entrega aos prazeres, mesmo viva, está morta. É a palavra de Deus que diz. Pessoas que se entregam ao pecado, espiritualmente estão mortas, mortas nos seus delitos e nos seus pecados. Não vive a vida que Deus tem para cada um de nós. O que é de verdade vida real? O que é isso? Eu diria que vida real é uma vida abundante. E vida abundante só tem quem tem Jesus. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. A palavra de Deus em João 10,10 diz assim: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Uma vida abundante é uma vida plena. Uma vida abundante é uma vida verdadeira. Uma vida abundante é uma vida de paz. Uma vida abundante é uma vida de alegria. E é essa vida que Deus tem para aqueles que o amam e o servem. Vida real é vida abundante. Vida real é uma vida vitoriosa. Não existe fracasso para aqueles que têm a vida real que Cristo dá. Não existe derrota. Há um hino que diz que derrota não é coisa de cristão. Derrota não é coisa para aqueles que têm a Cristo. Porque a Bíblia diz que nós somos em Cristo mais, muito mais que vencedores. Romanos 6,11 diz assim: sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, para que o corpo do pecado seja destruído, e não sirvamos do pecado como escravos. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Quando Cristo entra no coração do homem, o pecado não tem mais lugar. E aí, a vida em Cristo é uma vida de vitórias. E como é bom a gente poder vencer. Ninguém gosta de perder, ninguém gosta de ser derrotado. Ninguém gosta disso. E a vida em Cristo é uma vida vitoriosa. Vitória sobre o pecado. E o pecado passa a não ter mais lugar na vida daqueles que estão em Cristo.
Mas pastor, a gente continua pecando. Eu sei disso. Mas a Bíblia diz: aquele que está em Cristo não vive pecando. Não é uma constante. Mas quando pecamos, o que acontece? Temos um advogado que intercede por nós e que nos perdoa. E quando confessamos o pecado, nos purifica de toda a nossa iniquidade. Reconhecemos que estamos errando porque o Espírito Santo de Deus passa a habitar no nosso coração. Fomos selados por Ele. E aí, quando erramos, o Espírito Santo de Deus nos incomoda e a gente entende que erramos e clamamos pelo perdão, e Deus nos perdoa e nos tornamos limpos diante do Senhor. Vida real é vida abundante, vida real é vida vitoriosa, vida real é uma vida de poder. Poder. Quem está em Cristo tem poder, tem autoridade. Atos 8: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Como é bom ter a autoridade de Deus. O poder do Espírito Santo está em que estamos selados quando cremos em Jesus como Salvador. Temos poder para testemunhar do amor e do poder de Deus. Como se alcança essa vida real? Como se alcança essa vida abundante? Essa vida vitoriosa? Essa vida de poder? Como alcançá-la? O tema da mensagem é: em Cristo há vida. Como alcançar a vida real? João 5,40 diz assim: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Muitas pessoas ouvem, muitas pessoas são orientadas. Deus tem falado de tantas formas nesse tempo. Ouvimos Deus falando em tantos lugares, através dos meios de comunicação, através de pessoas, através de milagres que Ele tem operado, quando Deus tem falado, mas muitas pessoas não querem vir a Cristo para terem vida. Essa semana eu fui ao meu cardiologista e quando eu cheguei lá tinha uma senhora na fila e a gente via que ela estava completamente mal. Uma pessoa com um semblante muito pesado, uma tosse assim estranha demais, e ela estava lá. E aí tinha o senhor do meu lado e falou assim: isso tudo aí é o peso daquela guia que ela leva no pescoço, um cordão imenso. E a Márcia, quando chegou, conversando com a vizinha dela, estava do lado, sentamos, ela começou a conversar, e a vizinha falou: eu trouxe e tal, o negócio todo. Aí a Márcia falou assim: mas ela não gostaria de ir a uma igreja, de orasse por ela. Enfim, começou a conversar, e a vizinha disse assim: nem fala de Jesus para a igreja, não fala isso, capaz até de te bater. Muitas pessoas estão vivendo a vida medíocre que estão vivendo porque não querem vir a Jesus. Jesus diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E esta vida real só se alcança em Jesus. Dinheiro não vai proporcionar vida real. Posição social não vai proporcionar vida real. Amigos não vai proporcionar vida real. Nada nesse mundo vai proporcionar
uma vida abundante, vitoriosa e de poder. Só Jesus. Vida só em Jesus. Vindo a Jesus terás vida, terás descanso para a vossa alma, diz a palavra em Mateus 11:28. Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. As pessoas não querem. Uma história bastante antiga, de um homem que cresceu num lugar, juntamente lá com seus amigos, e um dos seus amigos era de Jesus, e pregava o tempo todo para ele, ainda quando adolescente, jovem, e aquele homem dizia: eu não quero, eu não quero, eu não quero. Eles perderam o contato, cada um foi para um canto. E depois de muitos anos, aquele amigo crente em Jesus recebeu um chamado daquele amigo de muitos anos atrás: venha na minha casa, eu preciso falar com você. E aquele senhor agora ficou feliz: eu vou lá porque agora ele vai entregar a vida dele para Jesus. Deve estar mal. E ele foi. E chegou lá, aquele homem estava no leito de morte, realmente vivendo os momentos finais da sua vida. E mais uma vez aquele amigo falou do amor de Deus, do poder de Deus, que podia dar a ele vida, uma vida eterna. E ele disse assim: eu só te chamei para te ver. A minha vida inteira eu não quis Jesus, não vai ser agora que eu vou ver. E morreu sem vida. Morreu verdadeiramente, literalmente. Porque quando não se tem Jesus, o homem morre de verdade. Não é morreu, acabou, como todo mundo diz. Aí é que tudo começa. E a vida sem Jesus, a eternidade sem Jesus, a Bíblia diz, e eu creio na Bíblia, que morrer sem Jesus é inferno, é dor, é sofrimento. Vida só de Jesus. Cristo, terceiro lugar, se identifica com os nossos problemas, se preocupa conosco, se preocupa comigo e com você, meu amigo. Quando lá no verso 35 a gente vê: Jesus chorou. E ele chorou porque o seu amigo estava muito mal, mas a morte de Lázaro não fora para outra coisa, a não ser para a glória de Deus. Mas mesmo assim Jesus se compadeceu quando viu as suas irmãs sofrendo. Ele chorou. E eu fico pensando em Jesus quando olha para a sua vida, para a minha vida, quando ele vê os nossos sofrimentos, as nossas dores, quando vê esses homens e mulheres que não querem recebê-lo como o Senhor das suas vidas. Imagina o quanto Jesus tem chorado. Ele chora porque ele nos ama e ele se preocupa com cada um de nós. Por isso é necessário abrir o coração para Jesus. Cristo participa do nosso viver diário. Em Marcos 6:48, nós encontramos o seguinte: e vendo-os em dificuldade a remar, porque o vento lhes era contrário, por volta da quarta vigília da noite veio ter com eles, andando por sobre o mar, e queria tomar-lhes a dianteira. A preocupação de Jesus com aqueles homens que estavam no mar e não pescavam, e as coisas estavam ruins, o vento era contrário. Ele veio ao encontro daqueles homens para ajudá-los. E é assim que ele faz conosco, é assim que ele faz com você, meu amigo, é assim que ele fez um dia comigo e continua fazendo, vindo ao meu encontro para me abençoar, para me ajudar.
Lucas 21, 18 diz assim: contudo, não se perderá um só fio de cabelo da vossa cabeça. Olha como que Deus cuida, como que Deus é zeloso. Não se perderá um só fio de cabelo da sua cabeça. Demonstração de amor e de cuidado, de zelo que Ele tem para conosco. Ele participa, se identifica com as nossas necessidades a cada dia. Mateus 6, 8 diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tendes necessidades antes que lhe peçais. Deus sabe do que eu preciso, do que você precisa, antes de abrirmos a boca para pedir. Ele conhece o nosso interior, o nosso íntimo, e conhece as nossas necessidades, conhece as suas necessidades. João 21, João 21, 9 a 13. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde e comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. Jesus alimentando, saciando a fome daqueles homens, e é isso que Ele faz conosco através da Sua palavra, nos alimenta a alma, nos fortalece para enfrentarmos todas as lutas, todas as dificuldades, todas as ciladas que o inimigo tem preparado para aqueles que amam a Deus. Somos alimentados por Ele. Marcos 6. Marcos 6, 30, 31 diz assim: voltaram os apóstolos à presença de Jesus e lhe relataram tudo quanto haviam feito e ensinado. E ele lhes disse: vinde repousar um pouco à parte, num lugar deserto, porque eles não tinham tempo nem para comer, visto serem numerosos os que iam e vinham. Olha a preocupação de Jesus com os seus discípulos descansassem. E Ele nos oferece o seu colo para descansarmos nas horas mais duras, nos momentos mais tempestuosos da nossa vida. Hebreus 4. Hebreus 4. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi Ele tentando em todas as coisas a nossa semelhança, mas sem pecado. Ele veio, se fez homem, e Ele se compadece de cada um de nós. Cristo se identifica com as nossas dificuldades, com os nossos problemas. Concluo a minha palavra dizendo o seguinte: eu chego à seguinte conclusão:
depois de tudo que eu li, depois de tudo que eu falei aqui, depois de tudo que Deus falou no meu coração, quando preparava essa palavra, eu chego à seguinte conclusão: só em Cristo a vida. Não tem outro jeito, irmãos. Não encontramos isso em lugar nenhum, só em Cristo. E eu pergunto aqui nesta noite: você quer ter essa vida? A vida que só Jesus tem para te dar. Hoje a gente vive uma época de muitos enganos religiosos que oferecem tantas coisas. São religiões muitas vezes políticas, só prometem, não tem nada para oferecer. Às vezes, para você adquirir alguma coisa é preciso gastar e gastar muito. A vida que Jesus dá é de graça, é 0800. Ele quer apenas que você abra o seu coração e entregue a sua vida para Ele. A minha oração é que Deus te abençoe, que você compreenda isso hoje, que você saia daqui com vida abundante, vida vitoriosa e vida poderosa em Jesus. Amém? Amém.